Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe a cada um que está assistindo e que vai assistir esse pequeno vídeo, essa pequena contribuição para o reino. Hoje eu vou ler aqui a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Vou ler o capítulo 4 inteiro. Que Deus vos abençoe cada um que está acessando essa pequena contribuição para o reino de Deus. Bom, está escrito assim no capítulo 4 de Tiago. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Uma pergunta os líderes religiosos da época perguntaram aos discípulos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, oh glória, lhe disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Estava falando do coxo aqui que foi curado anteriormente na porta do templo Formosa, na hora da oração, quando Pedro e João estavam subindo para orar. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Eles perguntaram para Pedro e João que autoridade ele tinha, em nome de quem ele fez aquela cura. E Pedro, cheio do Espírito Santo, como sempre, falou com segurança: em nome de Jesus Cristo, oh nome maravilhoso, oh nome precioso. No 11 está dizendo assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo que devamos ser salvos. Aleluia! Oh glória! Não há outro nome na terra, no céu, embaixo da terra. Pedro respondeu: ô Pedro, valente, hein?
A gente, quando está com a palavra de Deus, fica valente, com um ensinamento maravilhoso desse, né? Não existe nome no céu, na terra, embaixo da terra, que podemos ter vida eterna, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Pedro respondeu a todos que estavam ali, aqueles doutores, aqueles sacerdotes, aqueles homens sábios, inteligentes, homens que conheciam o que estavam falando. Mas Pedro tinha segurança. Pedro sabia o Jesus que ele cria. Pedro sabia o mestre, quem era o mestre. Que maravilha, né? A gente tem segurança quando lê a palavra de Deus, né? A gente chega e se empolga, mas vamos lá. E no 13 fala assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indultos e sem, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Quando aquele povo, aquele sacerdote, viram que aquele povo que estava vendo aquele sacerdote, aqueles doutores, sabiam que Pedro não era homem letrado, não era homem sábio como eles, doutor da lei, mestre, homens que sabem, homens que entendiam de cor, citavam as escrituras, o Velho Testamento de cor, homens que tinham conhecimento, homens firmes, rígidos, não abriu mão por nada. Quando eles viram que Pedro era um simples pescador, mas João achava que Pedro não era um homem letrado como eles. Então eles se maravilharam porque viram que Pedro realmente, com a autoridade, com a ousadia que Pedro estava ali, Pedro tinha estado com o mestre. Pedro teve com Jesus Cristo, Pedro andou com Jesus para fazer aquela cura ali, só Jesus fazia. Só Jesus foi quem usou Pedro, usou os apóstolos, usou João para fazer aquela cura naquele coxo. Então eles viram realmente que Pedro era um homem de Deus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer. Em contrário, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram do conselho